Boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. Queremos agradecer o seu apoio, a sua audiência e as suas orações. Esperamos que esta noite sejam todos abençoados com a palavra que nos será trazida através do pastor Paulo Ferreira. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Entrai pelas portas com graças, em seus átrios com louvor, alegres em tua presença, exaltando aquele que é Senhor. Louve ao som de trombetas, um hino de louvor cantar. Povos de todas as línguas, com louvor e honra ao Senhor louvai. O Senhor é bom, 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 e eterna é sua misericórdia. o Senhor é bom, 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 e eterna é sua misericórdia.
seja o Cordeiro exaltado, autor da criação. Diante dele prostrai-vos, com louvor e honra e adoração. O Senhor é bom, 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 e eterna é sua misericórdia. O Senhor é bom, 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 e eterna é sua misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e eterna é sua misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e eterna é sua misericórdia. O Senhor é bom, e eterna é sua misericórdia. Quero saudar efusivamente cada um dos nossos irmãos e amigos que nos escutam hoje com a preciosa paz do Senhor. Meu coração ferve com palavras boas, como dizia o salmista, em poder me dirigir a cada um dos irmãos deste púlpito, do qual certamente a igreja sente muita saudade, porque há 3 meses nós não tínhamos oportunidade de falar daqui. Mas glória a Deus que Deus é tão misericordioso que, apesar de um dos seus atributos ser, um dos seus atributos intransferíveis, ser a onipresença, Ele permitiu ao homem que inventasse a internet, através da qual nós somos quase onipresentes. De modo que meu coração se alegra em poder pregar deste púlpito e dizer aos irmãos da minha alegria, da minha saudade e da minha satisfação de me encontrar aqui. Gostaria hoje de compartilhar com os irmãos e os amigos que nos assistem, que nos ouvem, que estão no nosso culto virtual, culto online, como se usa no jargão atual. Gostaria de compartilhar uma reflexão, uma breve reflexão sobre o momento atual que a humanidade atravessa, que a igreja atravessa e através da qual Deus tem mostrado à sua igreja que é possível sim nós nos ajudarmos mutuamente, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos alegra, sejam quais forem as circunstâncias que nós eventualmente atravessamos nesta viagem para a Canaã Celestial. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 24 e versículo 10, que diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E quero tomar 2 exemplos bíblicos para, através dos exemplos que eles nos deixaram, nós podemos transferir para este momento a experiência que aqueles 2 servos de Deus, aqueles servos de Deus, que não são 2, são mais de 2, passaram. Inicialmente eu gostaria de relatar o fato muito conhecido nosso, episódio que envolveu Davi e Golias. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos a narrativa
daquele episódio tão conhecido nosso. Versículo 1 ao 4 diz o seguinte: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Isso dá mais de 3 metros. Vamos agora para o versículo 8 ao 11. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Este episódio é muito conhecido. Todos nós que somos estudantes, estudiosos da Bíblia, o conhecemos e sabemos que aquele momento era um momento de extrema dificuldade. Era um dia da angústia para Israel, que estava sendo perseguido pelos filisteus. E este combate que estava por se desenrolar foi um episódio decisivo para que Israel pudesse entender que Deus trabalha para aquele que nele espera. Nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que nos ama. E apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, Ele quer nos restabelecer em nós o ânimo para o combate. E nós conhecemos bem quando o gigante se desloca na direção de Davi, e Davi na direção do gigante. O gigante vinha todo armado, todo protegido com couraça, com lança, com tudo aquilo que caracterizava o estado de alguém que estava caminhando para o combate. E Davi, antes de sair, Saul ficou maravilhado porque achava impossível aquele garoto. Davi era um adolescente, quase um adolescente, pode-se dizer. E Saul colocou em Davi seu traje, a sua veste de guerreiro. E nós sabemos que Saul era o homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que quando ele estava no meio do povo, ultrapassava a todos dos ombros para cima. E Davi, um adolescente, quando colocou aquela couraça, aquelas botas, aquela coisa, simplesmente não conseguia andar. Como é que ele ia entrar em combate com um guerreiro do valor de Saul, com aqueles trajes que quase impossibilitavam de se mover? Davi livrou-se daquela vestimenta e disse: eu não consigo andar com isto. Ele usou até o termo isto. E tirou aqueles trajes, colocou a sua vestimenta normal, tomou a sua funda, pegou umas pedrinhas do rio e partiu para o encontro com Saul, com Golias. E Golias esbravejava, xingava Davi, dizendo: eu não sou cachorro não, para você me trazer para mim como um varapau, não sei o quê. E Davi reagiu como todo aquele crente, aquele homem de Deus, a mulher de Deus fiel deve reagir. Davi disse: olha, você vem a mim
para me enfrentar com essa lança, com essa espada, com essas coisas todas, mas eu venho aqui em nome do Deus vivo, o Deus de Israel, a quem tu desafiaste. Davi fez o gigante entender que não era a Israel que Golias estava desafiando, Golias desafiava o próprio Deus. E diz o texto que quando Golias partiu na direção de Davi e vice-versa, Davi lançou mão da sua funda, agitou-a, girou-a e a lançou, e a pedra que saiu daquela funda simplesmente entrou numa brecha que havia no capacete de Golias. Isso significa dizer que, por melhor atirador de funda que Davi fosse, foi a própria mão de Deus que que dirigiu aquela pedra para aquele mínimo espaço que existia para que a pedra pudesse penetrar na testa do gigante e o gigante despencasse. Lá vem aquela monstruosidade desabando, e diz o texto bíblico a seguir, vocês podem ler depois, diz o texto bíblico que quando Golias caiu, Davi subiu nele, tão alto era o homem, o gigante, que mesmo caindo, Davi teve que dar um salto, subir sobre ele, tirar aquela espada do couro, da bainha, e cortar a cabeça daquele homem mau, daquele homem que lutava não contra Israel, mas contra Deus. Davi não desanimou porque era frágil, porque era pequenino, porque estava em completa desvantagem em termos de armamentos. Mas Davi sabia que, lutando ao lado de Deus, ele tinha a certeza da vitória. É isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Nestes momentos difíceis que a igreja atravessa, temos que ter em mente que Deus luta por nós. Existem outros episódios bíblicos que mostram situações absolutamente improváveis. A impossibilidade de vitória era total, mas Deus cuida de nós. Um outro episódio que eu gostaria de realçar para ilustrar esta nossa reflexão é o episódio do Novo Testamento. É o caso de Paulo e Silas, presos. Lá no livro dos Atos, capítulo 16, nós vamos encontrar um episódio muito interessante daqueles primórdios da igreja. Vamos ler, para ilustrar bem aquilo que nós queremos. Vamos ler em Atos 16, versículos 9 e 10. Vamos ler vários versículos aqui, eu vou informando à medida que for lendo. Atos 16, 9 e 10. Diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora versículo 14 ao 20. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado,
voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Vamos para o 25. Foram presos e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Conhecemos bem essa história. Paulo e Silas estavam passando pelo seu dia da angústia. Aliás, nós, crentes, temos que estar sempre preparados, porque Deus se utiliza do dia da angústia e muitas vezes Ele permite que o dia da angústia aconteça exatamente com o propósito de solidificar a nossa fé e a nossa confiança nele. É de extremo importante que nós saibamos nos conduzir, como diz o salmista, de não sermos frouxos no dia da angústia. Na verdade, o oposto é que deve acontecer conosco. Temos que ser corajosos, valorosos, valentes no dia da angústia, de tal maneira que a nossa fé se fortaleça, se robusteça por causa da angústia. Um dos exemplos mais marcantes de vitória no dia da angústia é o exemplo de Jesus. Jesus no Getsemane, angustiado, preocupado com o grande acontecimento da sua vida, que seria a crucificação, convidou os discípulos, alguns discípulos mais chegados, para orarem com ele. Os discípulos dormiram, ele orou a primeira vez, orou a segunda vez, os discípulos voltaram a dormir. Depois que voltou a terceira vez, ele se volta para os discípulos e diz: olha, chegou a hora, agora o Pai vai ser glorificado no Filho, porque a crucificação de Jesus foi o grande momento da glorificação de Deus na pessoa de Jesus, homem, o homem perfeito, que morreu para que nós pudéssemos gozar da salvação que nos estava preparada desde a fundação do mundo. Vamos contextualizar estes dois exemplos, estes três exemplos, incluindo o de Jesus, para vermos como é que nós, que estamos vivendo o dia da angústia, e quando eu digo nós, não digo apenas a igreja, a humanidade hoje está atravessando o seu dia de angústia. Quantos óbitos, quanta gente morreu no mundo inteiro por causa deste coronavírus. Vamos contextualizar estes três exemplos para colocar-nos diante da adversidade, diante da angústia, e vermos como é que nós devemos nos conduzir. O que faremos? Seremos dominados pelo medo? Será que nós, Igreja do Senhor, nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus que nunca perdeu batalhas? É preciso que nós depositemos a nossa confiança nele, reajamos, lutemos. Davi, Paulo, Silas, Jesus, o rei Josafá, quantos exemplos a Bíblia nos traz de homens que não tinham a menor possibilidade de vitória, mas que reagiram ao medo, enfrentaram as circunstâncias e venceram em nome de Jesus. Portanto, irmãos, igreja querida, igreja do Senhor, onde quer que nós estejamos, levantemos os olhos para os céus, percebamos que a vinda de Jesus está próxima, e é preciso que nós cada vez mais creiamos, confiemos
e que a sua mão protetora está estendida sobre nós. A mensagem que a igreja manda para o povo de Deus é que nós sejamos corajosos, valentes, porque se é verdade que no dia da adversidade, no dia da angústia, nós formos frouxos, a nossa força será pequena, a conclusão que chegamos é que se no dia da adversidade, no dia da angústia, nós formos valentes, a nossa força será grande, porque não será a nossa, será a força do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender este momento. E se houver na minha audiência alguém que ainda não conhece este Jesus, que está angustiado, preocupado, venha conhecer Jesus de perto, venha à casa do Senhor, aceite Jesus como seu Salvador, porque Ele já levou sobre si todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, diz o profeta, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aceite Jesus. Ele quer tirar você deste ambiente de medo, colocar os seus pés sobre uma rocha, firmá-los e colocar a sua mão protetora sobre você, sobre sua família, sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender este momento e aplicar em nossas vidas os ensinamentos que somente esta palavra nos pode trazer. Que Deus nos abençoe. Estamos concluindo mais um programa. Esse programa foi feito para que você e a sua família sejam abençoados por Deus. Assim nos permitindo o Senhor, voltaremos no próximo domingo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.